Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos esta noite para ouvir a palavra de Deus, palavra de salvação para a nossa vida, palavra que direciona a nossa caminhada e palavra que renova a nossa esperança, porque nós precisamos do auxílio divino para a nossa caminhada. Por isso, não nos cansamos de ouvir a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma, sustento para a nossa caminhada, direção para a nossa jornada. E hoje a palavra de Deus nos convida a nos convencermos dessa verdade. Deus jamais se esqueceu, jamais se esquecerá de nós, porque Deus sempre vem ao nosso encontro, Deus sempre nos procura, Deus sempre está ao nosso lado, e este é o motivo de estarmos aqui. Certeza de que Deus caminha conosco, deve nos amparar todos os dias da nossa vida. Essa presença constante e forte, nós nem sempre conseguimos perceber, porque muitas vezes nós queremos dar ordens para Deus. Às vezes a gente pensa que Deus só está do meu lado se tudo está bem. Às vezes a gente pensa que Deus só está comigo se tudo está tranquilo, e isso não é verdade. É preciso que a gente compreenda que a presença de Deus na nossa vida, ela é real. Tudo esteja bem ou tudo esteja mal. A presença de Deus na nossa vida é um fato, quando tudo está bem e quando tudo está mal. E é exatamente essa presença de Deus na nossa vida que vai me ensinando a viver a vida de uma outra forma. É essa presença de Deus na minha vida que vai me amparando quando eu penso que as minhas forças já não são mais suficientes para enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Cada um de nós que está aqui sabe das dificuldades que enfrenta, das lutas que enfrenta. Nenhum de nós vive num mar de rosas, mas todos nós, não importa a situação que vivamos, todos nós podemos contar com a graça, com o auxílio e com o socorro de Deus. Um Deus que passa na nossa história, que entra na nossa história, e por isso nós precisamos estar atentos para perceber quando Ele passa, para perceber quando Ele fala. Porque Deus não fala aquilo que eu quero ouvir, e também não fala do jeito que eu quero que Ele fale. Às vezes a gente pensa assim: ai Deus, faça assim na minha vida, fale assim na minha vida. Não é assim que Deus trabalha. Deus fala o que quer, quando quer, do jeito que
faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, e nós precisamos estar atentos. Não pense você que Deus não liga para mim, não se importa comigo, se esqueceu de mim. Deus está exatamente aí, e a nossa oração precisa ser essa: Senhor, me ajude a reconhecer a sua presença nesse tempo que eu estou vivendo, nessa situação que eu estou enfrentando. Me ajude a reconhecer a sua voz no meio desse turbilhão que eu estou vivendo. Me ajude a discernir a sua voz no meio dessa tempestade de vozes que eu ouço todos os dias da minha vida. Por isso a palavra hoje nos mostra o testemunho do nosso pai Abraão, que estava ali fazendo as suas atividades do dia a dia, cuidando da sua vida. E foi exatamente nesse contexto que Deus o visita, que Deus vai ao encontro dele. E aqui a palavra de Deus nos dá um ensinamento muito profundo. Às vezes a gente pensa que Deus vai se manifestar na nossa vida e o céu vai se abrir e vem um anjo com uma corneta e vai soar a corneta e vai descer uma escada do céu. Isso pode acontecer, mas Deus, Ele age todos os dias nas coisas e situações mais simples e pequenas que vivemos. É preciso que a nossa fé seja tão profunda que nós sejamos capazes de reconhecer essa ação de Deus em todas as situações e em todas as circunstâncias, até mesmo nas mais difíceis e até mesmo nas mais doloridas situações. Deus tem algo a nos ensinar, a nos mostrar, a nos formar. Eu nunca me canso de meditar essa palavra, que o Papa Bento XVI disse quando foi ao campo de concentração de Auschwitz, e perguntaram para ele onde é que estava Deus nessa situação, quando mataram muitos judeus. E aí o Papa disse: Deus estava exatamente aí, sofrendo com os que sofrem. E isso é um consolo para o nosso coração, saber que nós temos um Deus tão grande que compartilha a nossa dor, que compartilha a nossa alegria, que compartilha os nossos sonhos, que compartilha as nossas metas, que está ao nosso lado, nos oferecendo o seu ombro, nos oferecendo o seu abraço, nos oferecendo a sua palavra, nos oferecendo a sua carne, o seu sangue. Para quê? Para que a gente tenha força para caminhar, para que a gente tenha força para perseverar, para continuar, para insistir, para lutar. E essa força, meus irmãos, não é só para alguns. Deus, o coração de Deus está aberto para todos. A graça de Deus é para todos. Deus tem um reservatório de graças, graças para todos. Mas é necessário que nós saibamos reconhecer a sua presença e acolher a sua presença. Nós vivemos em tempos tão agitados que inúmeras vezes Deus passou por nós e nós não o reconhecemos, porque estávamos agitados, perturbados, distraídos. E hoje deve ser essa nossa oração: Senhor, ainda que eu esteja me ocupando com as tarefas do dia a dia, que o meu coração esteja atento à sua presença. Como eu dizia agora na missão de São Cristóvão, uma mãe, quando tem um filho pequeno, ela fica um olho no peixe e um olho no gato. Tem mãe que tem aqui até a babá eletrônica, faz o que está fazendo, as tarefas do dia a dia, mas o olho está ali. E na nossa vida espiritual também deve ser assim. Na nossa vida espiritual também deve ser assim. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás das coisas, sim, mas o meu coração precisa estar atento ao que Deus quer me mostrar, ao que Deus quer me falar e ao que Deus quer fazer na minha vida. Pode ter certeza que os planos que Deus tem para mim e para a sua vida são grandiosos, mas às vezes esses planos ficam enterrados porque a gente não dá atenção ao que Deus quer e não abre o coração para acolher esse projeto de Deus, que é sempre um projeto bom, é sempre um projeto de vida, é sempre um projeto de graça. Deus não quer a nossa desgraça, Deus não quer o nosso mal, Deus quer sempre o nosso bem, e para isso é necessário que a gente abra o coração para acolher o que Deus tem para a nossa vida. E foi isso que Abraão experimentou.
Abraão, que estava ali no dia a dia, de repente, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele vê aqueles 3 homens, que eram 3 anjos, que foram enviados em nome de Deus para visitar Abraão e Sara, que já estavam há muitos anos esperando uma criança e não conseguiam engravidar. Já pensou? Se Abraão não desse importância para aquela visita, certamente a promessa de Deus não se cumpriria na vida dele. E o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje é: não perca tempo, acolha a presença de Deus, a graça de Deus na sua vida. Porque talvez acolher a graça e a presença de Deus, as mudanças, nós vamos ver a longo prazo. Quando a gente diz sim para Deus hoje, muitas vezes aquilo que Ele tem, aquilo que Ele planeja para nós, aquilo que Ele sonha para nós, vai acontecer daqui a alguns anos. Mas é necessário dar o nosso sim de agora, o nosso sim de hoje. É isso que Abraão experimentou. Imediatamente, quando Abraão percebeu que era a presença de Deus, ele se lança aos pés daqueles 3 homens e pede: fica com a gente, entra na nossa casa. E é isso que a gente também precisa fazer. Quantas vezes a gente pede assim: Senhor, me tira desse problema, Senhor, me tira dessa dificuldade, Senhor, me tira dessa enfermidade, Senhor, me tira dessa dor. Tudo bem, pode rezar assim, mas uma oração muito mais frutífera e poderosa é: Senhor, vive comigo essa dor, Senhor, vive comigo essa dificuldade, Senhor, compartilha comigo esse tempo que eu estou vivendo. É isso que Abraão pede. Abraão em nenhum momento diz: olha, nós estamos tentando engravidar e não conseguimos. O que Abraão faz é acolher a presença de Deus, porque Abraão sabe que o resto vai ser consequência da abertura de coração. Na nossa vida é assim: nós abrimos o nosso coração para Deus e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer quando nós realmente abrimos o nosso coração para Ele. Bem verdade que vamos enfrentar muitas cruzes, mas depois da cruz sempre haverá ressurreição, sempre haverá vitória, sempre haverá a graça de Deus resplandecendo em todas as situações. Então esse é o grande convite. Primeiro, saiba reconhecer a ação de Deus. E aqui é necessário ter um olhar de fé sobre as coisas. Às vezes nós olhamos a nossa realidade apenas como um olhar material, um olhar humano, né? De repente nós vemos aí tantas desgraças. Ultimamente, as notícias que recebemos: França com problemas, depois a região da Turquia também a região de Tatuí, também a região do Brasil. E se a gente olhar as coisas só com um olhar carnal, a gente fica lamentando. Mas o que é que Deus quer nos ensinar aí? Que nós precisamos rezar mais, que nós precisamos nos converter, que nós precisamos levar a nossa vida a sério, que nós precisamos mudar de vida, amar mais, perdoar mais, acolher mais. É necessário ter esse olhar sobrenatural. O que Deus quer me ensinar diante dessa situação? O que Deus quer me mostrar diante desse contexto que eu estou vivendo? Reconhecer a presença de Deus, reconhecer o que Deus quer. Eu queria que você saísse dessa missa hoje convencido de que você não foi esquecido. Deus está aí trabalhando e conduzindo as coisas. Talvez hoje você olhe para a sua realidade, para a sua vida, você vê como que um bordado, todos os fios emaranhados, enrolados, uma coisa feia. Como alguém que começa a tecer num tear e a bordar num tear, e você olhar por baixo, aquele bordado não tem sentido algum. Os fios estão todos truncados uns nos outros. Mas quando você olha de cima, aquele bordado está perfeito. Assim é a nossa vida. Na maioria das vezes, nós olhamos a nossa vida como se olhássemos um bordado pela parte de baixo. Mas isso não faz sentido. Para que isso? Olha que horrível isso, olha que feio isso, olha que dolorido isso. Mas um dia nós olharemos o bordado por cima.
E quando olharmos o bordado por cima, nós veremos que todas as peças se encaixam. Que Deus é capaz de tirar o bem das coisas más, que Deus é capaz de transformar as coisas ruins em coisas boas, porque Deus é especialista em converter mal em bem. Por isso nós estamos aqui. Nós somos a prova viva de que Deus é capaz de fazer grandes obras, de tirar coisas boas de situações ruins. E aí vamos para o Evangelho. No Evangelho de hoje nós ouvimos que Jesus vai para uma cidade chamada Betânia. E em Betânia Jesus visita uma família composta de 3 pessoas. O terceiro, Lázaro, não é mencionado no Evangelho de hoje. Lucas só nos fala de 2 irmãs, Marta e Maria. 2 irmãs que moravam na mesma casa, na mesma família, mas que eram muito diferentes. Jesus então chega na casa delas e elas têm reações diferentes diante da presença de Jesus. Primeiramente nós temos a Marta. Marta, quando acolhe Jesus, ela fica literalmente aparentada, perdida, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, fica agitada, fica perturbada. Mas Marta não é ruim, Marta não é maldosa. Marta quer acolher bem Jesus, e ela fica preocupada no que ele vai comer, no que ele vai beber, onde é que ele vai dormir. Marta está preocupada com essas coisas secundárias. Acolhe Jesus dentro da construção da sua casa, mas se esquece de acolher Jesus dentro do seu coração. Ela fica tão emocionada com a visita de Jesus que ela quer receber bem Jesus, mas ela se esquece de dar atenção, de ouvir a palavra dele, de estar com ele, de gastar tempo com ele. Sua irmã Maria já não é assim. Maria, quando Jesus entra na casa, ela esquece de tudo, para tudo, e diz o Evangelho que ela fica aos pés de Jesus. É como se ela dissesse assim: diante da presença de Jesus, tudo fica em segundo plano. Buscar em primeiro lugar o reino e todo mais será acrescentado. Maria não quer saber de outra coisa, porque Maria não acolheu Jesus apenas na sua construção, casa, construção, mas acolheu principalmente Jesus no seu coração. E aqui a palavra de Deus nos ensina uma coisa muito importante, que eu não me canso de repetir: cuidar das coisas de Deus não é a mesma coisa que cuidar de Deus. Gastar tempo com as coisas de Deus não é a mesma coisa que gastar tempo com Deus. E nós que somos de igreja e de comunidade, quantas vezes fazemos, saímos de uma reunião e vamos para outra, de um projeto vamos para o outro. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas gastar tempo com as coisas de Deus não pode substituir o tempo que eu gasto com Ele. Bem diferente. Deus não precisa de pessoas que sejam seus funcionários. Deus não precisa de tarefeiros que cumprem tarefas. Deus quer discípulos. Deus quer amigos, de pessoas que gastam tempo com Ele. Nesse Evangelho nós temos uma lição profundíssima sobre a nossa vida de oração. Porque estar aos pés de Jesus, como Maria fez, é exatamente gastar tempo na nossa oração diária, estar ali diante de Jesus, estar em unidade, em comunhão com Jesus. Será que eu tenho feito isso todos os dias? Será que eu tenho reservado um tempo do meu dia para estar a sós com Jesus? Mas talvez você diga assim: mas Padre, eu não tenho tempo, minha vida é muito agitada. Eu queria dizer para você uma coisa que eu tenho matutado o dia todo hoje no meu coração, porque essa já é a 5ª missa que eu rezo hoje. A oração não é uma questão de tempo, é uma questão de amor. A oração não é uma questão de ter tempo, a oração é uma questão de amar, porque se eu amo alguém verdadeiramente, eu faço de tudo para estar com essa pessoa, ainda que meu tempo seja corrido. Quanto mais nós amarmos a Deus,
mais nós vamos reservar um tempo para estar a sós com Ele. Isso significa que se pouco eu tenho buscado a oração pessoal, é porque pouco ainda é o meu amor para com Deus. Isso é um fato. E nós precisamos reverter essa situação. Porque se você for esperar ter tempo para rezar, meu irmão, nunca vai rezar. Se você for esperar ter tempo para estar a sós com Deus, nunca vai ficar com Ele. Porque a cada dia que passa, nós temos mais tarefas, mais atividades, e o tempo parece que voa. E as 24 horas parece que não são suficientes. Então é necessário colocar essa primazia de Deus na minha vida. Eu vou estar com Deus. Talvez acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou abrir mão de alguns momentos de lazer e descontração. Para quê? Para consagrar o meu tempo ao Senhor. Isso é escolher a melhor parte. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Tudo aquilo que quando nós reservamos a melhor parte para Deus, esta é a melhor decisão que nós podemos tomar. O melhor tempo da minha vida é o tempo que eu emprego para estar com Deus, em união com Deus. Isso não me será tirado, isso não me será roubado. Nessa Eucaristia, pensamos a Jesus também essa graça. Senhor, que eu te ame mais, e que te amando mais, eu saiba reservar um tempo para estar a sós com o Senhor. Não é que Jesus diz que não precisa trabalhar, não precisa servir. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer mostrar que, em primeiro lugar, me coloco aos pés de Jesus e depois eu faço as minhas tarefas. Primeiro me coloco diante do Senhor para receber dele a força, a graça, a coragem, a alegria, e depois eu assumo as minhas tarefas. Quantas vezes nós, na nossa vida, parece que a gente se desdobra, e parece que o dia não rende. A gente vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, e parece que o dia não rende. Por que é que não rende? Porque eu estou querendo viver o meu dia apenas com as minhas próprias forças. E enquanto eu confiar apenas nas minhas próprias forças, a minha vida não vai render, o meu apostolado não vai render. Agora faça a experiência de, em primeiro lugar, colocar-se diante da presença de Deus. Faça a experiência de colocar-se em primeiro lugar diante da graça e da misericórdia de Deus. Você vai ver que as tarefas do seu dia vão ter um novo sentido, uma nova motivação, porque já não será mais a sua própria força, mas a força de Deus em mim, a força de Deus em você. Maria escolheu a melhor parte. Será que eu tenho escolhido a melhor parte também? É triste perceber que muitas vezes a oração acaba ficando em segundo plano na nossa vida. A gente acaba deixando, depois eu faço, depois eu rezo, depois. E esse depois, às vezes, nunca chega. E aí fazemos uma oração mal feita, não é? Quando fazemos. Necessário, nesses dias tão difíceis que vivemos, que nós sejamos homens e mulheres de oração. Porque é a oração que vai nos manter de pé. É a oração que vai nos sustentar, é a oração que vai nos amparar, porque a oração é estar unido, intimamente unido a Deus. Sem Ele não somos nada, não conseguimos nada. Sem Ele nós não conseguimos caminhar. Há um santo que diz que quem foge da oração, foge de todo o bem. Quem foge da oração, foge de todo o bem. Que nesta semana de modo especial a gente possa revisar a nossa caminhada, revisar a nossa vida, e que você possa se disciplinar e reservar todos os dias um tempo consagrado a Deus, um tempo para estar a sós com Ele. Porque se eu amo alguém, a maior alegria do meu coração é poder estar com essa pessoa. É bem verdade que Ele está conosco todos os dias, mas eu quero estar a sós, em intimidade com Ele, como Maria, para aí ser moldado, lapidado, transformado. Uma coisa também eu colhi na minha meditação de hoje.
enquanto Marta estava preocupada em fazer coisas para Jesus, Maria estava preocupada em deixar que Jesus fizesse uma obra nova no seu coração. Às vezes a gente vai, tem que fazer. Calma lá. É necessário também parar um pouco e deixar Deus trabalhar dentro de mim. Deixar Deus trabalhar dentro do meu coração. Isso é muito importante, porque eu posso andar o mundo inteiro, dar a volta ao mundo, pregando a palavra de Deus, mas se eu não me coloco diante da presença de Deus, e se eu não deixo Deus trabalhar dentro do meu coração, essa minha ação, esse meu apostolado não produzirá frutos. Há uma frase de um monge chamado Thomas Merton que diz assim: como posso perguntar a Deus o que Deus quer que eu faça? Antes de querer que eu faça alguma coisa, Deus quer que eu seja, porque aquilo que eu faço é consequência daquilo que eu sou. Se eu sou um novo homem, novas serão as minhas obras. Se eu sou um novo homem, novos serão os meus sentimentos. Se eu sou um novo homem, novas serão as minhas decisões. Primeiro eu preciso ser discípulo, ser tocado pela graça, ser transformado pela graça. E aí então eu vou partir para o apostolado, para as obras, para os projetos, para os planos. Mas em primeiro lugar, preciso deixar Deus fazer em mim. E depois, esta ação de Deus na minha vida se transbordará através do meu serviço, da minha doação, da minha caridade, do meu comprometimento com os irmãos, com as irmãs. Estes são os mistérios da palavra de Deus para nós neste final de semana. Poderíamos falar mais coisas, mas acredito que isto é o essencial. Para que a gente possa viver isso com intensidade, retomar estes textos e pedir algumas graças ao Senhor. Primeiro, Senhor, que eu saiba reconhecer a sua presença. Segunda, Senhor, que eu saiba te acolher na minha vida. Terceiro, Senhor, que eu saiba consagrar um pouco do meu dia para estar a sós com o Senhor. Como Abraão fez, mantenha o teu coração acordado, desperto, para reconhecer a presença de Deus. E como é que fazemos isso no dia a dia? Fazemos as atividades do dia a dia, as ocupações do dia a dia, mas de tempos em tempos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, como você quiser, eu faço uma pequena ejaculatória. Jesus, manda o seu humilde coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Qualquer outra ejaculatória, porque todas as vezes que eu faço isso, eu lembro o meu coração de que eu estou na presença de Deus e que o meu coração precisa estar voltado para Ele. Isso é possível no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Fazer essas pequenas paradas com uma ejaculatória, com uma invocação, para direcionar o nosso coração para Deus. Como última pergunta, eu faço a você e a mim também. Para onde está inclinado o teu coração? Para onde está direcionado o meu coração? Que seja para a presença de Deus. Porque se o nosso coração estiver direcionado para a presença de Deus, nenhum mal, nenhuma dificuldade ou provação serão capazes de nos destruir e de nos impedir de caminhar. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar
amparo e meu refúgio, pois tu és o meu amparo e meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo e meu refúgio lá, pois tu és o meu amparo e meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha sim esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Eu quero seguir até o fim. Eu vou seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Qual é o motivo de continuarmos? Jesus. Este é o motivo. Qual o motivo de insistirmos? Qual o motivo de perseverarmos? Jesus. E todos os dias eu posso dizer: o motivo de eu levantar essa cama, o motivo de eu levantar essa cama e continuar, não é outra pessoa, não é outra coisa a não ser Jesus. Ele é o motivo da minha caminhada, Ele é o motivo da minha vida, Ele é o sentido da minha vida, e é Ele que me faz superar, suportar e permanecer fiel até o fim. Mesmo na dor, continuarei só